Bom dia, povo de Deus, povo amado, coração do Senhor. Eu preciso passar para vocês uma revelação, coisas concernentes aos últimos tempos, aquilo que Deus tem me falado. A palavra de Deus diz que Deus revela as coisas aos seus profetas, aos seus ungidos, e toda a Bíblia está a prova disso, como Deus usou Paulo, Pedro, em visões, revelações, João principalmente, na ilha de Patmos, sobre as últimas coisas. E Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente, e pelo Espírito Santo, com os dons do Espírito Santo, Ele continua falando nos dias de hoje, e revelando também. Tem muita gente que é cética, não crê, não acredita, mas Deus fala, e tudo que Deus fala acontece, e aquilo que é de Deus permanece. E Deus, Ele comunica, sim, as coisas espirituais que vão acontecer a seus servos, seus filhos, conforme o beneplácito da sua vontade, segundo o querer dEle. E eu tive uma visão há uns 6 anos por aí, relacionado ao Brasil, relacionado às coisas que vão acontecer no Brasil. E Deus me mostrou em uma visão, eu estava num monte, orando, intercedendo, e apareceu para mim um homem vestido de terno vermelho, com a expressão do rosto, parecia um diamante muito dura. Até eu digo que esse homem parecia o Mickey Rourke, ator americano, parecia com ele, a expressão do rosto. E ele disse: tudo me foi dado aqui na terra, e eu sou aquele que domina as potestades e principados sobre o Brasil, e o poder me foi dado, e eu vou fazer do Brasil uma nação miserável, uma nação comunista, uma nação precária. Eu vou destruir a riqueza dessa nação e vou colocar aqui a minha força e o meu poder sobre esse povo, vou subjugá-los. Eu via o posto de gasolina, via as ruas cheias de carro passando, e eu estava no monte orando, e ele diz: não adianta você ficar intercedendo, orando por essa nação, não, porque eu tenho o poder sobre essa nação, porque me foi dado. Esse povo é idólatra, esse povo é submisso à religião, esse povo não crê no seu Deus, esse povo me dá legalidade por causa da ignorância espiritual que vivem, e eu posso fazer daqui do Brasil o que eu quiser. Aí eu disse para ele na visão: você não vai conseguir vencer, porque tem um povo de Deus clamando e orando por essa nação. Ele falou para mim: olha para o horizonte então e vê e contemple que eu tenho para o Brasil. Eu olhei para o horizonte, eu vi uma nuvem negra vindo em direção aonde eu estava. E à medida que aquela nuvem negra se aproximava, eu comecei a enxergar aranhas gigantes, uma nuvem de aranhas. Elas vinham e elas desciam sobre a cidade onde eu estava no monte. Aquelas aranhas, elas entravam nas lojas, no posto de gasolina, entravam no meio dos comércios e começava a devorar todas as coisas que estavam ali. Aí eu disse: Senhor, o que é isso? Aí Deus me falou: isso é o que está para acontecer na nação brasileira nos próximos anos. Uma onda maligna, uma onda de espíritos que vão sobrevir sobre o Brasil para roubar a riqueza e a prosperidade dessa nação, por causa da legalidade espiritual que eles estão dando ao inimigo, às forças das trevas. E esse homem de vermelho que estava ali no monte, ele falou para mim: eu vou devorar essa nação, eu vou engolir a riqueza dessa nação, as minhas legiões já estão vindo. E aquelas aranhas, então, elas devoravam todas as coisas. E eu repreendi em nome de Jesus. Eu disse: você não vai conseguir. O povo brasileiro vai clamar, vai orar, e você vai ser derrotado. Ele disse: o povo brasileiro é um povo idólatra, é um povo que não teme o seu Deus, é um povo que me dá legalidade por causa da idolatria. Eles amam imagens de escultura, imagens de gesso, e eles têm o coração duro para o evangelho. Então eu posso fazer o que eu quiser dessa nação. E eu clamei ao Senhor ali naquele monte, e aquele homem de vermelho desapareceu.
E o Senhor falou: ore por essa nação, fale a minha igreja, fala para que orem, para que busquem, para que clamem, para que eu livre essa nação do que está por vir no mundo espiritual. O plano do inimigo para o Brasil é um plano de falência, um plano de comunismo, um plano maligno, criado lá no inferno para destruir a nossa amada pátria. Então, povo de Deus, povo cristão, você que é cristão, que teme ao Senhor de verdade, que não se ajoelha e não pronuncia outros nomes em seus lábios, a não ser o nome de Jesus, você que pertence ao reino de Deus, ore por essa nação, ore para o Brasil, clame ao Brasil, para que o inimigo não venha colocar o plano dele em ação, para que nós não sejamos consumidos por essa malignidade tramada pelo inimigo, por causa da legalidade que tem no Brasil. Você que é pastor, líder de igreja, coloca a tua igreja para orar, para clamar ao Senhor, porque são tempos que virão, tempos difíceis. Toda essa onda que acontece no Brasil de política, tentando manipular o povo, trazer corrupção, socialismo, tudo isso é um plano estratégico de Satanás. Então você que é cristão, ore, clame ao Senhor, busque ao Senhor, interceda para o Senhor. Eu lembro bem que esse homem de terno vermelho, de expressão forte, de rosto parecia um diamante, parece até aquele ator americano Mickey Rourke, a face dele. Ele falou que o Brasil é dele, que o Brasil dá legalidade para ele agir, e ele vai fazer do Brasil uma nação de um povo oprimido, um povo socialista e um povo que vai sofrer grandes consequências na área financeira. Mas eu creio, porque eu estava ali no monte clamando e orando pela nação, e o Senhor vai levantar pessoas para orar, clamar, para quebrar essa maldição, que o Brasil seja abençoado, que não chegue até nós essas maldições, esse plano infernal. Deus mostra as coisas porque irão acontecer, e já estão acontecendo, já estão. Você pode ver no mundo político como estão as coisas. Então você que é cristão, ore e clame ao Senhor por essa nação. É um povo escolhido, o Brasil, um povo missionário, um povo pregador da palavra. Os cristãos brasileiros são um povo de guerra. Então ore, clame ao Senhor, para que o Senhor abençoe a nossa terra, a nossa nação. Amém? Deus abençoe vocês, em nome do Senhor Jesus.